Moisés não estava num lugar especial para pessoas especiais. Deus está olhando o nosso coração. Perfeição só na eternidade, gente. Não tem como você terminar de ouvir uma pregação, ou podcast, um programa como esse, e não ter vontade de levantar e fazer alguma coisa. Faça alguma coisa. Fala, pessoal, está começando mais um Pode Entender, um podcast para você melhor entender a pregação do último final de semana. No programa de hoje, novamente, para somar forças, eu chamo minha querida amiga, irmã Esther Tarroni. Tudo bem, Esther? Tudo bem, Dé? Tudo na paz, graças a Deus. Então tá bom. E também o nosso querido pastor, Petrônio Júnior. Tudo bem, pastor? Tudo bem, André, tudo bem, Esther? E graças a Deus estamos aqui mais uma vez para tentar entender a palavra de Deus. Está começando, Pode Entender, um podcast para você melhor entender a pregação. Pastor, nós começamos essa série nova, que chama Vocacionados. Foi o seu primeiro domingo e falou de dois personagens. Na parte da manhã, o teu subtema foi um plano maior. Foi em Êxodo 3, você falou do chamado de Moisés. E você disse que vocação significa chamado. E você colocou para a gente 3 pontos específicos de Deus, quando Deus nos chama. O primeiro que é, apesar de quem nós somos, no lugar onde estamos e com o que nós temos nas mãos para servi-los. Foram esses 3 pontos que você trabalhou na parte da manhã. Na parte da noite, o subtema foi compromisso profético. Foi em Isaías 6, e você trabalhou o chamado de Isaías e colocou 4 aspectos dessa vez, né? Então, o compromisso profético da nossa vocação, o primeiro, experiência com a glória de Deus. O segundo, consciência de quem nós somos. O terceiro, consciência da realidade que nos cerca. E o quarto, compromisso com Deus e com a missão que Ele nos confiou. Foram esses 4 pontos que você trabalhou, bem específico. Uma Anotou outra. direitinho, hein? Gostou? Uma outra coisa que eu achei muito interessante, pastor, que às vezes a gente não dá muito, não pensa muito nisso, a gente já estudou algumas vezes na escola bíblica dominical, são os nomes de Deus. Isso é muito importante. E você usou 2 nomes de Deus. O primeiro foi Adonai, que significa o governador do mundo, do universo. É magnífico isso, né? E o segundo, Yahvé, né? Que é o eu sou, o Deus relacional, aquele que quando Moisés está lá sendo chamado, ele diz, eu sou. Então, isso eu acho também muito importante a gente fixar, que Deus tem vários nomes e os significados dele. Então, assim, foi muito bom as mensagens, pastor, e esse é um resumão aí para a gente começar a conversar um pouco. Ótimo, ótimo. Vamos lá, manda bala. Beleza, pastor. Então a primeira pergunta é do nosso irmão Thiago Takabataki. Vamos conferir a pergunta dele aí. Olá, irmãos, tudo bom? Gostaria de fazer uma pergunta em relação ao culto da manhã. A gente sabe que Deus é o grande eu sou, que Ele é o todo-poderoso e que de fato devemos confiar a nossa vida totalmente a Ele. Mas como no nosso dia a dia, quando a gente vê diversas sarças ardentes ali no nosso trabalho, como que a gente pode pegar os nossos cajados e de fato cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazermos, sem termos medo, sem termos limitações, ou usar desculpas, pretextos, falar que a gente não consegue? Como que a gente consegue, de fato, superar essa limitação que a gente tem e cumprir aquilo que Deus nos chamou em termos práticos, assim, no nosso dia a dia? Legal. Como superar as limitações e cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer, né?
é, assim, tem que ajustar a nossa cosmovisão, né? Tem que ajustar a nossa visão de mundo. Assim, o resumo da resposta é assim, mas a gente vai trabalhar. Mas o resumo da resposta seria como superar? Bom, confiando na graça de Deus e entendendo qual é a vontade de Deus. Não apenas para mim, mas para o mundo. Essa seria a resposta de forma objetiva. Mas é melhor a gente trabalhar essa resposta para não ficar aí nenhum tipo de nuvem, né, no nosso entendimento. Tudo acontece, a nossa dificuldade se dá porque a gente quer entender o nosso propósito de vida não à luz da Bíblia, mas à luz da narrativa pagã. O nosso problema é de cosmovisão. A gente quer começar a entender nosso relacionamento com Deus, nosso propósito de vida muito adiantado. A gente quer ir para o céu sem nem ao menos compreender por qual razão Deus nos criou seres terrenos, né? E não seres celestiais. Então, por isso que antes da gente ter essa série Vocacionados, lá atrás, a gente teve a série Nossa História. Porque a gente precisa primeiro entender por que nós fomos criados, como é que essa história começa, né? Ah, Jesus dizendo em Mateus 28 para os seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, né? Ide pelo mundo pregar o evangelho. Isso, na verdade, é um eco, uma repetição daquilo que Deus Pai, Criador, diz para Adão em Gênesis 1. Enche o mundo, multiplique, é um eco. Aquilo que Jesus está a dizer é a mesma coisa que Deus está dizendo desde o princípio. O ponto é que a gente desconecta uma coisa da outra. O ponto é que a gente acha que o Novo Testamento, né, é algo diferente do Antigo Testamento. Então é por isso que a gente, às vezes, interpreta o mundo e a vida não a partir da narrativa bíblica como um todo, mas a gente enxerga até mesmo o trabalho não da perspectiva bíblica, mas da perspectiva pagã. Por exemplo, a gente decide o que é um bom trabalho ou um ruim trabalho a, a partir dos recortes sociais que a sociedade nos impõe. Tipo, uma boa profissão é uma profissão que dá dinheiro, uma boa profissão é uma profissão que te dá prestígio na sociedade, reconhecimento dos homens, né? Da política, da autoridade. A gente tem essa cosmovisão. Venhamos e convenhamos, sejamos bem honestos, né? Os pais colocam os seus filhos nas melhores escolas, com razão, com legitimidade, porque eles querem que os seus filhos amanhã sejam, né, engenheiros, advogados, médicos, sei lá, profissões. E aí, se o filho não vai bem, o pai logo diz: se você não estudar, você não vai ser ninguém. Você quer ser o quê? Você quer ser um lixeiro? E qual é o problema de ser um lixeiro? Olha a utilidade social dessa profissão tão magnífica, que são os coletores dos descartes das nossas casas, da nossa cidade. Imagina o que seria dessa cidade se não fosse esse trabalho, por exemplo. Não é bem remunerado, tem os seus riscos. Talvez socialmente falando, ninguém sonha em ser um garçom, mas todo mundo gosta de ser bem atendido por um garçom quando vai para um restaurante. Nenhuma criança fala assim: poxa, eu quero ser um garçom. Eu li um dia desses que geralmente os árbitros de futebol eles são jogadores frustrados. Eu li uma matéria que trabalhou essa perspectiva, de que é um jogador que não deu certo e, por gostar tanto de futebol, achou ali uma alternativa de ainda assim fazer parte de um jogo de futebol. E o que seria de uma partida de futebol se não fosse um árbitro?
Então, por que que a gente não quer ser um árbitro? Por que que a gente não quer ser garçom? Por que que a gente não sonha em ser um lixeiro, né? Porque a nossa perspectiva de trabalho, ela é a perspectiva pagã, de que um bom trabalho é o que te paga bem. Só que a gente não foi criado por Deus, e agora falando da perspectiva bíblica e não mais pagã, a gente não foi criado por Deus para ser bem remunerado. A gente foi criado por Deus para servir bem, não ser bem pago. Então, a gente aprendeu a enxergar o trabalho como um mal necessário, né? A gente não vê beleza no trabalho em si. Quer dizer, o trabalho só é bom se eu ganhar muito. Quanto que eu vou ganhar? Ah, vai ganhar tanto. Ah, então, né? Não sei se vale a pena, assim, o meu tempo, eu sair da minha casa. A gente não vê nobreza, beleza, tesouro, enriquecimento na tarefa em si. A gente diz que o trabalho vale ou não a pena de acordo com o quanto que eu vou ganhar. Mas essa não é a perspectiva bíblica a respeito do trabalho. Porque o trabalho na Bíblia começa antes mesmo de uma noção de remuneração, de salário. O salário entra na história do trabalho, de acordo com a Bíblia, na queda. Olha só que interessante. Qual que é a teologia do trabalho na Bíblia? Deus cria o mundo, Gênesis 1 e Gênesis 2, né? Deus cria, tudo é muito bom. O texto diz assim, que Deus criou o homem, né, a sua imagem e semelhança, lembrando que Deus está trabalhando, né? Deus é um ser que trabalha, Deus está criando, Deus está dando forma. Tanto é que no término do seu trabalho ele descansa, né? No sétimo dia. Mas Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e o texto diz assim: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança e o colocou no jardim para cultivar e guardar. Cultivar e guardar é uma função, é um trabalho. Essa é a primeira vocação da humanidade. O ser humano foi feito para servir, o ser humano foi feito para trabalhar. Trabalhar não é um acidente de percurso, trabalhar não é um mal necessário. Trabalhar é a nossa vocação, nós fomos feitos para isso. Agora, olha, isso aqui precisa mudar completamente a nossa perspectiva sobre a vida. O que trabalhar é a nossa vocação? Porque se você perceber, a criação como um todo, ela foi feita para viver em termos, vamos dizer assim, em processuais. Deus disse assim, Deus não criou árvores, né, assim por assim dizer. O texto diz que Deus, lá em Gênesis 1, ele diz para a terra, né, que a terra produza é, é, árvores frutíferas, que deem sementes, ou seja, que continue essa cadeia providencial de Deus, de semente que germina, frutifica, floresce, que semeia e fica nesse processo providencial de Deus. E aí diz que ainda não, antes de ter feito o homem, né? Diz assim o texto, ainda não havia o homem para lavrar, para cuidar do solo e etc e tal. Então, ou seja, o homem entra com um papel fundamental de manutenção do bom funcionamento da boa criação de Deus. Olha só, o homem é a coroa da criação, como os teólogos dizem, porque ele é esse agente de Deus que gerencia a boa criação de Deus. Ele cuida do mundo bom que Deus criou. Por que é que o pecado é tão catastrófico? Por que Deus diz, maldita agora é a terra por tua causa? Porque agora o homem, depois da queda, ele se desligou de Deus. Significa, então, que agora esse trabalho que ele vai continuar a ter no mundo não produz a ordem de Deus, porque ele está agora desconectado de Deus. Então, a gente precisa entender
que nós fomos criados para trabalhar. O trabalho não é uma coisa assim que vem como um mal necessário. Pastor, mas em Gênesis 3, que fala do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, é aí que está. É aí que nasce a remuneração. Porque até então, o trabalho era harmonioso, era para a glória de Deus, era em relacionamento com Deus, não era pesado. Se você perceber, o ambiente mudou. Gênesis 1 e Gênesis 2 descreve um ambiente lindo. Dá para você ir lendo e ouvindo os passarinhos cantando. Dá para você ir lendo e ouvir o som dos rios correndo. É um jardim maravilhoso. Em Gênesis 3, Deus diz assim, como umas implicações da queda: a terra vai produzir espinhos e abrolhos. Opa, esse jardim já não está tão legal, né? Está machucando, né? Espinhos, abrolhos. Do suor do teu rosto comerás. Eita, esse trabalho vai ser pesado agora. Esse ambiente parece mais um deserto do que um jardim agora. Está suando. Difícil, porque o homem pecou. Então, não é o trabalho que perdeu o seu valor. É que o ambiente em que o homem vai passar a trabalhar agora é um ambiente difícil, porque o pecado entrou no mundo. Então, por causa do pecado, nós nos tornamos egoístas, nós nos tornamos avarentos, nós nos tornamos gananciosos. E é por isso que a nossa perspectiva de trabalho, ela é visando o lucro, ela é visando o nosso próprio benefício. Quer ver só? Gênesis 3. Adão e Eva pecam. Eles veem que estão nus. O que é que eles fazem? Trabalham. Como que eles trabalham? Diz o texto: percebendo, pois, o homem e a mulher que estavam nus, coseram para si folhas de figueira para esconder a sua nudez. Olha só, Deus nos fez nus. A partir do momento em que nós estamos desligados de Deus, o primeiro trabalho que o ser humano produz é dizer assim: Deus, você me fez de uma forma não tão legal, deixa eu arrumar isso aqui. Deixa eu, com o meu trabalho, resolver aquilo que o Senhor não soube fazer direito. O trabalho de Adão e Eva, depois da queda, não é um trabalho que corresponde ao projeto de Deus para o nosso trabalho. Ele é um trabalho egoísta. Adão e Eva querem se proteger, querem se esconder, querem se beneficiar. Eles não estão contentes com o modo com o qual Deus os fez. Eles não estão contentes com o salário que Deus os deu. Eles querem sempre um pouco mais. A palavra contente é justamente, tem essa conotação mesmo de satisfação. Eles não estão satisfeitos. Estar nu não é bom. Nós vamos dar um jeito nisso, porque Deus não sabe fazer as coisas direito. Então, o primeiro trabalho após a queda já mostra o quanto a gente, por causa do pecado, perdeu essa noção de trabalhar em conformidade com o projeto de Deus para todo o mundo. Então, a partir daí, o nosso trabalho tem essa problemática. A gente enxerga o trabalho sempre desconectado do plano de Deus para o mundo. A gente pensa que um bom trabalho é um trabalho que paga bem. Por que é que muitas pessoas não se dedicam com tanto afinco, por exemplo, na igreja, por exemplo, que é um trabalho voluntário? Por que que para ir para o culto, por exemplo, num dia de chuva, eu penso duas vezes, mas num dia de trabalho, na terça-feira, chuvosa, que eu sei que o metrô vai estar um caos, que eu vou chegar atrasado, eu nem cogito a possibilidade de faltar.
Não é que eu amo mais o meu trabalho do que a Deus. É que no final do mês, se eu faltar, o meu salário desconta. No culto, se eu faltar, eu não perco a salvação. Então, assim, né? Então, olha como a gente vai tocando a vida muito mais preocupado com recursos, com remuneração, com dinheiro, com direito, com retorno. Por isso que quando nós somos solicitados, nós somos chamados, a gente pensa que a gente não é capaz. Porque a gente diz, eu não tenho dinheiro, eu não sei falar, eu não tenho tempo. A gente pensa que para fazer um bom trabalho, a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa saber falar, a gente precisa ter um super tempo. Quando, na verdade, uh, a gente só precisa confiar em Deus e nos planos que Ele tem para a sua criação. Então, a resposta que eu dei lá no começo, objetiva, e que eu disse que ia trabalhar ela, é justamente esse fechamento. Como superar as limitações e cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer? Confiando na graça de Deus, eu vou superar minhas limitações. Eu não posso superar a minha limitação simplesmente adotando uma nova agenda de hábitos, simplesmente fazendo um novo curso. Isso não significa que eu vou, de fato, superar minha limitação. Se não for a graça de Deus me ajudando a cursar o curso, me ajudando a cumprir esses novos hábitos, é só pela graça de Deus. Então, primeiro de tudo, eu preciso confiar na graça de Deus. Segunda coisa, eu preciso entender qual é a vontade de Deus. Senão eu não vou conseguir superar minhas limitações, porque eu vou achar que os planos de Deus dizem respeito a mim, simplesmente. Que Deus tem uma vontade para mim. Eu gosto quando Paulo fala lá em Efésios 4, se você usava as suas mãos para furtar, antes de ser cristão, agora em Cristo, use as suas mãos para trabalhar, para ter com o que acudir o pobre. Quer dizer, o nosso trabalho sempre é para abençoar os outros, sempre é para servir, não é para enriquecer a nós mesmos. A gente que quer, eu quero trabalhar para comprar um carro, eu quero trabalhar para comprar 3 casas, eu quero trabalhar para. Isso não é a ótica cristã do trabalho. Desculpa, está errado. Está errado. O jovem rico para Jesus e diz: Jesus, eu quero te seguir. O que eu faço? Jesus fala: pega tudo que você tem, vende e doa para os pobres. É isso mesmo. A gente não supera isso. Então, como é que a gente vai vencer isso? Quando a gente confiar na graça de Deus e entender qual é a vontade de Deus, que não é só para mim, é para o mundo todo. E aí a gente vai ser mais mão aberta, a gente vai ser mais humilde, a gente vai ser mais generoso, a gente vai ser mais simples, a gente vai ser mais humilde. Né? Então é aí, a gente precisa entender a graça de Deus e qual é o plano de Deus para o mundo todo, não só para mim. E entrar na dependência de Deus, né, pastor? Porque a gente quer fazer as coisas pela nossa força, pela nossa capacidade, pelo nosso mérito. E enquanto a gente não entender que isso não é real, que o real é a dependência de Deus, a gente não vai conseguir. A gente vai estar sempre insatisfeito, né, pastor? É o sermão da manhã. Moisés era cheio de desculpas, né? Eu não consigo, eu É não verdade. tenho, eu não posso, né? Eu tenho medo, eu estou fugindo de Faraó. Se eu voltar lá, é capaz dele me matar. Sabe, essa conversa. Então, por isso que os 3 pontos do sermão são bem didáticos para essa nossa conversa aqui. Deus nos chama apesar de quem nós somos, porque Moisés, ele tinha acabado de matar uma pessoa, acabado assim em termos, né? Fazer alguns anos. Ele tinha matado uma pessoa, ele está fugindo. Assim, ele não está nos bons critérios, ele não tem um bom currículo para ser chamado por Deus. Mas Deus nos chama apesar de quem nós somos. Ele se sente incapaz. Ele sabe que ele é incapaz, mas Deus conta com ele na sua incapacidade. Onde é que Deus chamou Moisés? Foi no tabernáculo? Foi no templo? Não.
Foi num dia comum de trabalho. Moisés estava lá pastoreando as ovelhas do seu sogro e de repente Deus o chamou. Moisés não estava num lugar especial para pessoas especiais para Deus chamar ele. Ele estava no num dia comum de novo. Era mais um dia pastoreando as ovelhas do seu sogro e Deus o chamou ali. No lugar em que nós estamos, Deus pode nos chamar. E o terceiro ponto, com o que nós já temos em mão. Moisés estava lá pastoreando as ovelhas do seu sogro com um cajado na mão. Então, quando ele diz, eu não sei, eu não tenho, Deus perguntou para ele, o que é que você tem na mão? E essa foi a pergunta, né, que eu usei muito no sermão. O que é que você tem na mão? O que é que você sabe fazer? Porque às vezes a gente fica cogitando, pensando, quando eu tiver, quando eu puder, quando eu conseguir tal coisa, aí eu vou, aí eu faço, aí eu começo. Quando eu, poxa, então, sabe, a gente não está entendendo que Deus nos chama, apesar de quem nós somos, no lugar em que nós estamos e com o que nós temos, com o que nós já sabemos fazer, né? Então, isso que é importante para a gente poder se dedicar às nossas tarefas, à nossa vocação. Às vezes a gente está mirando, olhando para o pastor, imaginando que vocação é saber evangelizar como com os argumentos teológicos do pastor, né? Mas às vezes você não foi chamado ou chamada para evangelizar com os argumentos teológicos do pastor, mas com a sua história, com a sua experiência com Deus, a sua vida, com o seu jeito de falar. Talvez você é analfabeto, nunca leu a Bíblia, mas tem uma vida com Jesus transformadora, impactante. Isso, todos nós podemos viver assim. Quem trabalha na farmácia, quem trabalha no escritório, quem é dona de casa, quem serve na igreja. O problema é que o dualismo faz a gente ter uma perspectiva de trabalho, novamente, pagã. A gente separa trabalho secular com trabalho sacro, né? Então a gente pensa que as pessoas vão servir a Deus se elas forem professores da escola dominical, cantar e tocar no grupo de louvor, ser missionário, sei lá, seminarista e virar pastor. Então, a outra coisa não é servir a Deus. Eu não posso ser um vendedor para a glória de Deus, um garçom para a glória de Deus, um pedreiro para. Pastor, como que é um pedreiro para a glória de Deus? Ele tem que ir subindo os muros recitando versículos bíblicos? Tem que subir os muros cantando um louvor? Não, meu irmão. Ao construir casas, olha o que você está fazendo já. Você está construindo lares, está construindo casas, você está produzindo shalom, você está você está realizando o sonho. Eu conversei isso esses dias com um irmão, um amigo meu, que é corretor de imóveis. E ele estava falando sobre isso. A possibilidade de ajudar pessoas a realizarem seus sonhos. Ajudar pessoas a alcançarem o seu objetivo de terem uma casa própria, de terem uma moradia. Isso é uma bênção. Ele pode ser um anjo de Deus na negociação. O problema é que a gente pensa que uma bênção é só as coisas que acontecem dentro da igreja, porque a gente não considera o plano de Deus para o mundo. Mas antes de Deus ser o Deus do evangelho que salva a nossa alma, entre aspas, ele é o criador dos céus e da terra. Gênesis 1, versículo 1. E, pastor, indo nessa linha, a segunda pergunta é da Ana Sulitarrone. Vamos ouvir para você responder para a gente? Bom dia, pastor. A minha pergunta é: primeiro eu preciso saber qual é a minha vocação no reino de Deus e aí ter a certeza em qual ministério devo servir ao Senhor na igreja e no mundo? Eu acho que o segundo sermão, o sermão da noite, ele responde essa pergunta da forma mais adequada. Porque é só depois da gente ter tido uma experiência com Deus que a gente realmente está apto para entender
o que é viver como uma pessoa escolhida, chamada por Deus. Eu acho que a gente não pode se atrever a querer pôr a mão no arado, como Jesus coloca, né? Querer colocar a mão no arado sem antes ter sido chamado para ser discípulo dele. Eu sempre falo dessa frase, vou falar aqui de novo. O Francis Schaeffer escreveu, e essa frase eu tenho muito guardada e eu sempre que lembro dela, falo dela. Ele disse assim: a obra de Deus feita sem o Espírito de Deus é tudo, menos a obra de Deus. Por que que essa frase para mim é tão impactante? Porque a gente pode se envolver na obra de Deus, nos serviços eclesiásticos, nos serviços do reino, mas sem as intenções e sem o movimento do Espírito. Muita gente pode ser pastor por ganância, por vaidade. Muita gente pode querer se envolver na vida ministerial para fazer o seu nome, para fazer a sua história, para provar que é melhor que a Esther. Porque a Esther, no ano passado, não soube fazer direito. Eu acho que eu seria melhor do que a Esther. Então, é a obra de Deus, em tese. As coisas da igreja. E talvez, em termos de qualidade do serviço, aderência na proposta, o volume, a estética do que está sendo feito, talvez alguém diga, nossa, realmente, ele é melhor que a Esther. E realmente. Agora, a grande questão é, ele foi chamado para fazer o que ele faz? Vocação só é vocação se eu fui chamado para fazer. Senão é só trabalho. É só trabalho. É só serviço. Você pode trabalhar de qualquer coisa. Você pode. Hoje em dia é muito fácil você trabalhar de muitas coisas. A questão é, você foi chamado para fazer isso? Você foi chamado para fazer isso? Você pode estudar engenharia, que é uma profissão que pode te dar uma boa remuneração. A grande questão é, você foi chamado para ser engenheiro? Ou você só foi atrás dessa profissão porque ela poderia te dar um bom dinheiro? Tem uma péssima notícia para você. Daqui a um tempo, você vai ser a pessoa mais frustrada do mundo. Porque dinheiro não te traz verdadeiro contentamento. Não te traz satisfação. Então, a gente precisa começar a decidir as coisas a partir dessa nossa experiência com o chamado de Deus. É o que aconteceu com Isaías. Isaías tem uma experiência com Deus, onde ele se depara com a sua própria realidade, ele diz, ai de mim, e aí ele vê a realidade do seu entorno, né? E também diz, ai de mim, que sou pecador, e habito também no meio de um povo de impuros lábios e tal. Aí, para aí, né? Aí acontece lá uma, uma transformação, ele é tocado com uma brasa viva do altar, ele é purificado, ele é habilitado por Deus, vamos dizer assim, para poder servir a Deus. Aí Deus diz, a quem eu vou enviar, né? Como minha testemunha, para dar testemunho da minha santidade, testemunho da minha glória. Aí Isaías responde, eis-me aqui, quer dizer, ele só disse, eis-me aqui, primeiro, porque ele teve uma experiência com Deus. Ele só disse eis-me aqui, ele só se apresentou para o serviço, porque ele se deparou com Deus. Ele teve a vida tocada realmente por Deus. Ele foi realmente transformado por Deus. Quer dizer, ao dizer eis-me aqui, ele está dizendo, eu estou pronto, Deus, para dizer quem o Senhor é. Porque eu sei quem o Senhor é. Eu não estou criando na minha cabeça, supondo quem Deus é a partir das coisas que eu imagino que Deus poderia ser e fazer. Não, eu vi o Senhor. No momento mais difícil, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor.
E ele mudou a minha vida e eu quero viver isso. Eis-me aqui, Senhor. Aí Deus diz para ele: então você vai. Ninguém vai te ouvir, ninguém vai crer. E ele vai. Talvez, como eu disse no sermão, nós daríamos um passo para trás e já, então não vou mais. Como é que eu vou pregar e ninguém vai ouvir? Que graça tem esse negócio? Eu não vou ganhar bem, não vai ter retorno, a igreja não vai crescer, ninguém vai se converter. Eu vou e volto de mão vazia. Mas vale a pena quando você sabe quem Deus é, quando você sabe quais são os planos de Deus. Pouco me importa quanto eu vou ganhar necessariamente. Um pouco me importa o resultado. Deus não me promete sucesso, mas exige fidelidade de mim. Então, eu só estou realmente preparado. Eu não preciso primeiro saber qual é a minha vocação, como foi a pergunta da Sueli. Eu preciso primeiro, antes de tudo, ter uma experiência com Deus. Eu preciso saber quem Deus é. Eu preciso conhecer os planos de Deus para mim e para o meu entorno. Senão eu não vou estar realmente comprometido com aquele que me chamou. Eu vou estar comprometido com os meus anseios, com as minhas pretensões, com a minha dimensão de sucesso. Sucesso para Isaías não é pessoas convertidas. Ele já sabia isso desde o começo. A gente está lendo Atos lá de quarta-feira, e Paulo é um cara que não tem medo de morrer, medo de sofrer. A gente está vendo isso. Por quê? Porque no dia em que ele se converteu, Jesus falou para ele: Paulo, eu vou mostrar para você o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, para Paulo, servir Jesus é sofrimento mesmo, desde o começo. Sofrimento para Paulo não é acidente de percurso. Então, quando alguém diz para Paulo: ó, cuidado, você vai sofrer, ele fala: tudo bem, eu já sabia desde o começo, já me avisaram. Então, Isaías não vai se frustrar muito lá na metade do caminho, se ninguém se converter, porque ele já sabe que ninguém vai se converter. Ele não está ali para simplesmente ver o sucesso do seu ministério. Ele está ali porque ele teve uma experiência profunda com Deus que transformou a vida dele e ele quer testemunhar isso. Então nós até podemos sair por aí usando os nossos recursos, nossos talentos, nossas aptidões e trabalhos para o reino de Deus, mas se o nosso trabalho para a glória de Deus não é resultado da nossa experiência com Deus, é bem provável que a gente esteja exercendo a nossa função não direcionada ao Deus verdadeiro, mas a um Deus que a minha mente imaginou. Então eu preciso, antes de tudo, antes de perceber qual é a minha aptidão, é me perguntar: eu vi o Senhor, eu fui tocado pelo Senhor, eu fui chamado pelo Senhor, eu fui escolhido pelo Senhor. É ter essa convicção de que Ele me chamou, de que Ele me escolheu. Senão eu não posso me atrever. Porque quem foi chamado, quem foi escolhido, tem o Espírito de Deus. Agora pega a frase do Francis Schaeffer e termina a resposta. Porque a obra de Deus feita sem o Espírito de Deus é qualquer coisa, menos obra de Deus. Porque o Espírito opera em nós tanto o querer de Deus quanto o realizar de Deus. Então é Deus em nós, agindo através de nós. Não é simplesmente nós que estamos fazendo, mas é Deus. Por isso que no final das contas, toda honra e toda glória é dada a Deus. Eu acho que a gente vai ouvir muito isso nessa série, né? Vai reforçar, vai deixar muita gente aí, não com dúvida no conteúdo, mas com dúvida de como se apresentar para o serviço, né? É de hoje que a gente ouve aí o pastor falando sobre o lance de trabalhar sem se preocupar com o dinheiro, sem se preocupar com o que ganha. Antes de tudo, a gente tem que entregar a excelência, e Deus vai cuidando do mais ali, né? E aí a gente entra na terceira pergunta, que foi feita pela Victoria. E ela, eu acho que de uma certa forma, ela vai amarrar tudo isso que a gente já ouviu hoje. Vamos ouvir a pergunta dela. Oi, pastor.
Gostaria de saber como podemos estar prontos para sermos enviados. Essa pergunta eu não vou precisar me estender muito. Como o André disse, ela amarrou as respostas anteriores. Mas, assim, sendo bem direto a essa pergunta especificamente, como podemos, né, estar prontos? Nós nunca estaremos prontos. Realmente prontos? Isso é mito. Perfeição só na eternidade, gente. Nós nunca estaremos prontos. Nós nunca estaremos aptos. É por isso que Deus nos deu o Espírito Santo. Para que ele nos encoraje, para que ele nos fortaleça, para que ele nos anime, para que ele nos console, para que ele nos faça lembrar. Porque a gente nunca está preparado. A gente nunca está pronto. O André falou sobre fazer as coisas com excelência e tal. Tem um livro do Frank Schaeffer, ele é filho do Francis Schaeffer, que chama-se Viciados em Mediocridade. Esse livro é interessante, porque ele fala justamente sobre nós termos esse problema, às vezes, na igreja, de sermos viciados em mediocridade. Justamente por causa dessas coisas que nós estamos falando aqui. Não nos preocupamos, às vezes, tanto com a transformação das pessoas, não dá dinheiro, então faz aí, né, assim, meio que, faz ali o mesmo, medíocre, entendeu? A nossa festa de aniversário, a gente faz, poxa, a gente paga 40 mil reais no buffet, entendeu? Nossa viagem de férias, a gente paga 8 mil reais para ir para Disney. O acampamento em 150 reais, você fala que tá caro. Então, para a igreja, a gente é viciado em mediocridade. Né? A gente sempre baixa o nível e a qualidade das coisas. Quando nós deveríamos fazer para Deus com muito mais, absurdamente excelente. Agora, tem uma coisa: excelência não é perfeição. Excelência não é perfeição. De certa forma, o Tim Keller trabalhava no livro Ego Transformado o problema do pecado do perfeccionista. Porque como é que um pecador é perfeccionista? Um ser imperfeito, ser perfeccionista é a coisa mais contraditória do mundo. Você não é perfeito e está exigindo perfeição dos outros ou de você mesmo. Então, assim, é paradoxal, é complexo isso. O perfeccionismo pode ser um pecado. Querer demais, exigir demais, às vezes, é exagero pecaminoso. Por quê? Porque nós nunca estamos prontos. Mas isso não é uma desculpa, então, para nós nos contentarmos com a baixa qualidade ou a mediocridade das coisas. Nós temos que sempre fazer melhor. O clássico, a clássica briga entre Caim e Abel, tem um pouco disso no texto lá, né? Caim pegou parte do seu fruto, do seu trabalho. Abel trouxe o melhor do seu trabalho. Deus gostou mais do trabalho de Abel, porque era o seu melhor. Eu acho interessante, já comentei isso lá no púlpito da igreja. A gente canta aquela música, sem limites te adorarei, né? O que darei a ti pelos benefícios, né? Entregarei o meu melhor. Eu acho legal, sem limites te adorarei. E às vezes a gente, ali mesmo, cantando, canta limitando a adoração. Né? A gente se limita a alguma coisa. Sente vontade de algumas expressões, algumas coisas. E aí a gente se limita, se contém, não faz jus à própria letra. A gente limita a nossa adoração. A gente limita o nosso serviço. A gente limita o nosso Deus.
Te limita o nosso Deus porque a gente pensa que Deus se agrada só das coisas que a gente faz no domingo na igreja. E aí a gente descuida da nossa saúde, do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Por isso que a gula é pecado. Por isso que a preguiça é pecado. Que essas coisas fazem mal para a nossa saúde, faz mal para o nosso corpo. Se você não comer direito, você vai ficar doente. Se você não dormir direito, você vai ficar doente. Se você for sedentário, preguiçoso, você vai ficar doente. Gula, preguiça, não dormir, essas coisas são pecaminosas. Mas a gente pouco fala de cuidar do corpo. A gente quer cuidar da alma. Aí a gente vai no domingo para a igreja. Pronto, já ouvi uma mensagem de paz, já posso ir embora e tocar minha vida a semana inteira, sem comer direito, sem tratar bem as pessoas. Isso é uma visão limitada não só sobre o meu corpo, mas sobre Deus. Eu não entendo que Deus, ele está comigo o tempo todo, a semana toda, em mim, através do meu trabalho, através das coisas que eu faço. Então, quando a gente começar a pensar assim, a gente vai querer fazer as coisas melhor. E Deus vê o coração, né, pastor? A gente lembra de Davi. Davi teve muitos altos e baixos, tudo, mas ele era chamado de segundo coração de Deus, né? Então, assim, Deus olha para a gente, para o nosso coração, né? Eu acho que a excelência passa por aí. Você É, entendeu? a- Se o que a gente está fazendo, sei lá, na igreja ou fora, está tendo sucesso ou não, isso é uma visão nossa. Deus está olhando o nosso coração. O que nós estamos fazendo para Ele, né? E de que forma, né? é, essa qualidade de Davi, né, ser o homem segundo o coração de Deus, ela é bem interessante porque é justamente a questão dele ter sido escolhido e chamado por Deus para tal Sim, tarefa. Porque Saul, que é o rei anterior, por que ele não era segundo o coração de Deus? Porque ele era pecador? Não, porque Saul, ele foi escolhido, na verdade, porque o povo queria um rei. sim. Então Saul é segundo o coração do povo, por assim dizer. Quando Saul vai sair de cena e Deus levanta Davi, é como se Deus dissesse: ó, agora vocês querem ser governados, né? Então agora eu vou mostrar para vocês como é que se governa de verdade. Eu vou escolher alguém segundo o meu coração. Aí Deus vai lá na casa de Jessé, através de Samuel, do filho que ninguém quer, o menino lá, o mirradinho lá, o mais novo, tá lá cuidando das ovelhas. Samuel até estranhou. Ele foi lá no Eliabe, ele foi nos fortão, nos bonitão lá. E Deus repreendeu Samuel. Disse: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo como o homem vê. Então, o homem vê o quê? O homem vê essas coisas. A pirotecnia, o brilho, a estética, os números, os views. O homem vê isso. Os É seguidores. verdade. O homem vê isso. Deus não vê isso. Deus vê outras coisas. Deus vê diferente. Deus é aquele que deixa 99 e vai atrás de um que se perdeu. Né? Então, os primeiros discípulos, eles eram mártires. Eles enfrentavam a perseguição. Hoje nós somos um tipo de cristãos evangélicos que tem medo de perseguição, que quer fazer de tudo para não ser perseguido. Quer colocar presidente, quer colocar lei, quer fazer de tudo para a perseguição não chegar em nós. Quando Jesus estava dizendo que vocês serão felizes, bem-aventurados sois, vocês forem perseguidos. São crentes felizes e verdadeiros na perseguição. Por quê? Porque eu já venci o mundo. Então isso aí não atinge vocês, não afeta vocês, mas vocês estão com medo dos homens que afetam apenas o corpo de vocês. Vocês deveriam ter muito mais medo daqueles que podem tocar a alma de vocês. Ele fala isso lá em Mateus capítulo 10 para os seus discípulos. Aí ele diz: então eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Essa é a vida do cristão. Então a gente quer viver muito sossegado, muito confortável. E por isso que a gente quer se sentir pronto e preparado para fazer as coisas. Então a gente fala: pô, não dá para começar ainda, eu não tenho dinheiro. Não dá para fazer ainda, eu não tenho condições. Ah, eu não sei falar. Ah, eu ainda não sou pastor. Ah, eu não sou presbítero. Ah, mas eu não sou presidente da mocidade. Ah, mas eu não sou ninguém.
Ah, mas eu não sou. Ah, pelo amor de Deus. Você teve um encontro com Deus? Você foi chamado por Deus? Não importa, meu irmão, quanto tempo você tem de igreja, não importa qual cargo que você tem, importa apenas que você tem consciência de quem você é, que você tem consciência do seu entorno. Importa apenas que você esteja comprometido com os planos de Deus. Porque Deus nos chama, apesar de quem nós somos, do lugar em que nós estamos e com aquilo que nós já temos em mãos. Amém. Aí, né? Amém. Essas mensagens, assim, bem. Que a gente acaba. Os nossos pastores, eles são muito bons nisso, né? Eles conseguem colocar a gente dentro da história ali, né? Então, não tem como você terminar de ouvir uma pregação, ou um podcast, um programa como esse, e não ter vontade de levantar e fazer alguma coisa. Faça alguma coisa. Sabe? Porque não é Assim, uma a gente coisa que não é objetivo, né, Dé? É assim, exatamente. tá claro, tá nítido. Se eu não for fazer, é porque eu não quero, porque é muito Exato. entendível isso, né? E é uma dor que a gente acompanha há tempos na igreja, né? O pastor foi falando aí assim, mas eu não sei fazer, mas eu não posso. Pô, vem na mente, assim, frases que a gente ouve ali várias e várias vezes E durante frases que a gente tempos já na igreja. falou, né? Até a gente já Exatamente, falou, né? exatamente, Que o exatamente. último ponto que você colocou no Sermão da Noite foi compromisso. Talvez essa também é uma palavrinha complicada, né? Porque às vezes, eu não posso, não tenho tempo, não sei o quê. Compromisso. É. Eu acho que Não, esse mas é um. tava chovendo. Não, mas é que a minha sogra. Não, mas é que. Compromisso é compromisso. Né? Você se comprometeu, você deu sua palavra, você se responsabilizou, né? E às vezes você não é o principal, você não é a pessoa que está na frente, que você está, mas você faz falta estando lá, né? Você é aquele que está ali junto, que está. Então, isso, o compromisso não é só aquele que está oficialmente declarado que está fazendo aquele determinado trabalho, é aquele que vai e está lá dando o apoio, né, e fazendo a sua, a sua parte de estar lá e ajudando o reino a ser desenvolvido, né? Todo membro do corpo é importante. Paulo ensinou isso aos Coríntios, né? Todo membro do corpo é importante. O ouvido é importante, os olhos são importantes, duas mãos são importantes. Aí Paulo ainda fala: o olho jamais pode dizer ao pé que ele é melhor por causa disso e daquilo. Poxa, se você já quebrou um braço, sei lá, um pé, alguma coisa, e você fica ali imobilizado, né, limitado, é, é, assim, você está vivo, está funcionando, né? Dá para você comer com uma mão só? Dá para comer com uma mão só. Não seria melhor ter as duas mãos, né? Um tempo atrás, já tem uns 5 anos mais ou menos, eu fui jogar bola no asfalto, queimei a sola dos dois pés. E como é que anda sem colocar os dois pés no chão? Então, o meu corpo como um todo passou a ficar limitado por causa de um ferimento na sola do pé. A mão, o corpo não saía do lugar por causa do pé. Então, assim, todo membro é importante. Dá para se virar com uma mão? Dá, mas é muito melhor ter duas. Então, a gente precisa se encontrar aí no corpo de Cristo. Qual membro eu sou? Né? Eu sou mão, eu sou pé, eu sou ouvido, eu sou olho, eu sou perna. Eu só tenho que tomar cuidado para não ser uma prótese, né? Porque a prótese é o membro de faz de conta, né? É o membro de faz de conta. Ele supre, ele está ali, Mas não é verdadeiro. exato, ele está fazendo a função da perna, mas o sangue do corpo não passa por ele, entendeu? Ele não está ligado de fato ao corpo. Ele faz a função da perna certinho, às vezes até melhor que uma perna de verdade.
Às vezes até mais resistente que a perna, porque ele não é de osso, ele é de titânio. Mas o sangue do corpo não passa por ele. Então quem sou eu? Eu sou uma prótese ou eu sou membro? Membro é o vocacionado, é o que foi chamado. É o que teve experiência. É aquele que o sangue de Cristo passou por ele. Que bom seria se muitas pessoas ouvissem essa conversa aqui, porque realmente é uma reflexão muito, muito útil, muito importante, né? Muito bom, né, Dé? Muito Muito bom bom. esse papo. Muito bom. E ainda a gente ganhou uma dica grátis aí do pastor, né? Além do faça alguma coisa, além do vamos praticar, do jeito que dando o nosso melhor, né? Não jogue bola descalço no asfalto. Verdade. Bom, esse foi o nosso episódio de número 15. Que Deus possa abençoar todos que conseguiram assistir, ouvir. Compartilhe esse conteúdo. Vamos fortalecer a nossa comunidade. Vamos evangelizar, levar cada vez mais longe a palavra de Deus. Esther, muito obrigado. Seu apoio é fundamental nesse trabalho, nesse programa. Não me canso de dizer isso, tá? E muito obrigado também, Pastor Júnior, pelo seu tempo, por dividir o seu conhecimento, por dividir o seu chamado conosco. E nos Muito obrigado. abençoar, né, Dé? Isso aí. Estou aqui para isso, fui chamado para isso, né? Fui chamado para isso. Então, só para encerrar, quero deixar aqui uma frase do apóstolo Tiago, tá lá na Bíblia. Ele disse: sede não apenas ouvintes, mas praticantes. O mesmo Tiago escreveu assim: a fé sem obras é morta. Valeu, pessoal. Tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Até semana que vem. Até mais.